Salve, salve! Eu sou Cláudio Júnior e junto comigo apresentando o Sintonizados Podcast, Marcelo Franchosa. Hoje, edição de número 10. Então, um programa mais que especial. Temos que chamar pessoas, parceiros do rádio que agregam muito, pessoas 10. Temos aqui como convidado ilustre Rezende Júnior. Gostei do nome, hein? Finalzinho Júnior é tudo de bom, né? Grande Rezende Júnior, Rezendão. Do outro lado, Luiz Venturini, uma das pessoas mais bacanas e simpáticas do rádio. Tudo bem? Então, seja bem-vindo, Rezende Júnior, Luiz Venturini, participando do Sintonizados número 10. Já dá aquele like, já clica no sininho, badala o sininho aí para receber novas notificações no nosso canal do YouTube, Sintonizados Podcast. Lembrando que o áudio também estará disponível no Spotify. Então, boas-vindas a Rezende Júnior e Luiz Venturini, Marcelo Franchosa. Aplausos! 10 no ar. Essa galera é nota Legal, 10, hein? obrigado. Obrigado. Luiz Venturini e Rezende Júnior. Ô Luiz, você fala primeiro, Oi. já que você começou. E aí, tá tudo bem? Opa, vamos lá. Olha, É um prazer estar aqui, porque a primeira vez até a minha câmera aqui não está muito compatível com vocês, porque eu sou muito feio, assim, pro vídeo, então é por isso que eu deixei essa tela meio escura. Eu sou assim, meio Alfredo Alves, não salvaguardando as devidas proporções, porque o Alfredo Alves da TV Cultura, né, aquele que fala 10h30 da noite, então ele também não gosta de aparecer em vídeo, então é por isso que o meu vídeo não está muito legal, é por causa da minha câmera, tá? Mas é um prazer estar aqui junto com vocês, viu? Legal. muito bem. Rezende, você tá bom, Rezende? E aí? Um prazer enorme estar com vocês, um prazer enorme mesmo, matando saudade de amigos queridos, irmãos, como é o caso aí do Luiz Venturini, que a gente vem ensaiando um churrasco aí há muitos anos, pelo menos por baixo uns 20 anos. Cobra aí. Cláudio Júnior, meu irmãozinho querido, a gente se conheceu em 87, né, Cláudio? 87. Então, você também é um irmão maravilhoso, que eu guardo aqui, ó, lado esquerdo do peito. E agora, o grande Marcelo também, que eu estou tendo o prazer de conhecer. Um abraço para você, Marcelo. É nóis. Prazerzão, hein? É isso aí. Ô, Cláudio, esse povo fala grosso. Esse povo fala grosso, parece até radialista, né, rapaz? Pelo amor de Deus, o que é isso? É trovão de um lado, trovão do outro? O que é isso, pô? Começa aí, Cláudio. Os dois estão gripados, Maravilha. Esse é o Sintonizados Podcast, sensacional, edição número 10, então, com Rezende Júnior, Luiz Venturini. Vamos começar, Marcelo Franchosa? Eu queria começar, vamos ver se o Rezende faz um resumo pra gente aí da carreira dele no rádio. Você falou 87, mas foi lá que você começou, 87 mesmo, Rezende? Foi antes? Não, na realidade eu comecei em 1984. Aliás, a história até... Eu vou dar uma resumidinha rapidinha, porque começou assim. Eu sou de São Paulo, sou natural de São Paulo. Eu sempre fui apaixonado por rádio, ouço rádio desde pequeno. Mas um amigo meu de escola, ele estudava no Mackenzie e eu na escola estadual, no caso, e vira e mexe a gente se encontrava no PX. Eu era o POC 0786, Estação Paulistinha de Comunicações. E aí um dia ele tinha um trabalho no Mackenzie, tratava-se de uma embalagem para a última viagem, que era um projeto de um caixão feito de papelão para pessoas que não tinham um poder aquisitivo razoável para fazer o devido enterro. Então, no caso, ele queria uma voz mais pausada. Tá? Rezende. No caso, Júnior, né, lá em São Paulo, o pessoal me chama de Júnior, você não pode gravar? Eu falei, claro, gravo sim. Aí ele tinha um 3-em-1, que é aquele aparelho que toca tech, toca uma coisa do arco da velha. Mas na época, era top dos top. E aí eu gravei na cassete para ele a voz. E ele foi bem na escola. Aí ele mostrou pro cunhado dele que mora em Corubataí, tem uma fábrica de móveis. Aí ele falou, mas eu conheço um cara que ia adorar ouvir essa voz aí. E aí ele levou o trabalho para Rio Claro. E eu fiquei morando em Corubataí, trabalhando numa rádio Itapuã de Rio Claro. E aí foi onde começou a minha carreira. Aí eu deslanchei. Rádio Itapuã, Que Cláudio. beleza, hein? Era 95,5, depois virou 95,1, se não me falha a memória. Isso, Grande Rádio Itapuã. Do Zanello, né? Geraldo Zanello, que agora tá na rádio, agora está atendendo a Universal. Exato. E tá com um estúdio em Limeira. Perfeito, perfeito. Tanto o Rezende como o Luiz Venturini, eles também fizeram rádio em Campinas.
Só que eles me disseram, viu, Marcelo, que eles não tomavam água de Campinas. Eles mandavam trazer de fora. Só que o que eles não sabem é que a água que vinha de fora era de Pelotas, mas tudo bem. É um pequeno detalhe. Cláudio Júnior, olha, hoje em dia, certas coisas não se falam, tá? Você vai ser... Tá na moda essa história de cancelado, você vai ser cancelado, Cláudio Júnior, cuidado, hein? Meu Deus, meu Deus. É claro que é tudo uma brincadeira, claro. Mas vamos saber do Luiz Venturini, começou aonde, passou por onde, o que você está fazendo atualmente, Luiz Venturini? Conta pra gente aí e para nossos internautas do Sintonizados Podcast. Então, eu estou atualmente estou na Rádio Cultura de Amparo, na frequência 88,5, que era 102,9, mudou para 88,5. E na Cultura eu estou desde 1992. Teve um concurso público para locutor de rádio em 91, e eu fiz o concurso, prestei o concurso e entrei na Cultura FM. No rádio eu comecei em 1983, foi de paraquedas, porque nessa época eu estava concluindo o curso de matemática na Faculdade Franciscana em Itatiba. Então, portanto, eu sou professor de matemática, mas não sei mais nada. Nem 1 mais 1 não sei mais. Nem me pergunte, não sei mais nada. De vez em quando eu corro até aqui, o meu quartinho aqui, que tem os arquivos daquela época. Eu tenho até medo de mexer nesses arquivos aí. Que eu não levava caderno na faculdade. Eu levava pasta AZ, para poder caber as coisas, assim, os cálculos e tudo mais, né? Então, em 81, 82, então, 1981, 82, 83, 82, licenciatura curta, 83, licenciatura plena, e quando foi em 83, nessa época eu já trabalhava na Prefeitura de Amparo, que eu entrei em 1980. Daí muda o prefeito e tal, apesar que eu votei assim pro prefeito que entrou naquela época lá, em 83, para o saudoso José Carlos Oliveira, que morreu num acidente em Campinas, acidente de carro, ele estava voltando para Campinas e faleceu, bateu no caminhão e morreu. Mas ele me mandou embora, ele entrou na prefeitura, o prefeito o José Carlos Oliveira entrou na prefeitura e me mandou embora. Então, eu fiquei alguns meses assim, sem ter o que fazer, tendo que pagar a faculdade, e entrei no rádio a convite. Tinha uma mocinha que me conhecia, tal, a Márcia Araújo, que ela está no Japão agora, casou tal, e está no Japão. A família dela já é japonesa e ela está no Japão. E ela que me convidou para trabalhar na Rádio Cidade das Águas, a frequência de 101,7, que depois mudou também para 101,3 tal. Fiquei um tempinho na Rádio Cidade das Águas. Daí fiz um curso de locução, que foi em 84, se não me engano, em Santos, na Escola do Carmo e tal. Daí, quando foi em 85, eu fui convidado pelo Beto Nicei, que já havia visitado a nossa Rádio Cidade das Águas, alguns anos antes, e ele me ligou e falou assim, tá precisando de um folguista aqui e tal, um locutor aqui e tal. E fui trabalhar na Independência FM de Valinhos, que é a Rádio Laser. Fiquei lá no comecinho de janeiro de 85 até novembro, se não me engano. Daí a convite eu fui trabalhar na 99, né? Pelo Marco Antônio, me ligou tal, eu saí da Independência FM, lá passou o Binho Pali e tal, da Globo e tal, né? E outros locutores, o Fernando Gasparetto, a Madeleine Alves também, que está na TV Cultura, e outros mais. E daí entrei na Rádio Cultura FM de Campinas na última semana de dezembro de 1985, porque em 1986 já entraria como Rádio Cidade FM. Apesar que eu já tinha falado para eles que ia dar esse problema por causa do nome Rádio Cidade, né? Mas o Marco Antônio, né, veio do Rio de Janeiro, do Sistema Jornal do Brasil, ele tinha falado para mim que esse nome Rádio Cidade pertence ao Sistema Jornal do Brasil. E deu processos e tudo mais, tal, e nós perdemos, assim, para a Cidade FM de Campinas. A gente teve que mudar o nosso nome, né? Então entramos com tudo com Rádio Cidade FM, com aquelas vinhetas e tudo mais. E na Independência FM eu já ouvia o Love Songs, eu achava muito legal. Eu acho que eu não deveria ter ouvido o Love Songs, porque o Marco Antônio me colocou para trabalhar à noite. E nessas idas e vindas, eu ia para Campinas e também para Valinhos, e ônibus, né? E voltava, tal, para Amparo, que eu sou natural de Amparo. E daí a gente mudou para Sucesso da Cidade.
mais tarde para 99 FM, FM 99. Daí quando foi em 92, eu saí da rádio, pedi para mandar embora, tal, já queria fazer minha casa aqui em Amparo, tenho minha casa aqui e tal, né? E voltou a ser a Cultura FM de Campinas, e mais tarde entrou como CBN e está até hoje como CBN Notícias, né? Que é a rádio que o Paulinho também trabalha e tal, né? E outros companheiros que trabalham na CBN Campinas. Mas assim, o que é meio chato é quando a rádio muda o nome, né? Muda a frequência, você está acostumado. Trabalhei também aqui na 98 FM de Amparo, junto com a 99, então a gente falava aqui 99 e em Campinas 98, era aquela confusão de frequências e tudo mais, né? Até o Eli Corrêa fazia isso, né? Quando ele fazia a Record a AM e a Globo AM, né? Então ele chamava na Globo, Record, bom dia, não sei o quê, aquele jeito dele lá. Então a gente dava aquelas confusões, né? Mas são coisas que fazem parte, né? Então em rádio eu comecei em 83, assim, oficialmente e tal, né? E tô até hoje aqui no rádio, graças a Deus. E vamos que vamos. Isso aí. Boa história, hein, Marcelo? A Cultura que você está hoje é uma rádio municipal, é isso? Isso, é uma rádio que faz parte da Prefeitura Municipal. Isso, tá. E por fazer parte da Prefeitura Municipal, as pessoas que ouvem se sentem assim, como os nossos coordenadores, né? Eles ligam, eles às vezes prestigiam, né? Como também na maioria das vezes reclamam de certos programas que você quer mexer, algumas coisas que você quer fazer, porque a grade da Rádio Cultura, ela continua não na sua totalidade, mas eu posso dizer nos seus 80%, um pouquinho mais, um pouquinho menos, como começou em 1978, né, que foi a inauguração da rádio. Então ela mantém esse nível de programação com músicas clássicas, jazz, músicas eruditas, tem até sertanejo raiz, que começa às 5 da manhã, MPB, né, da melhor qualidade e tal. A rádio ela não tem assim um vínculo como rádio sucesso, que a gente trabalhou em Campinas, a Independência, ela não é uma rádio comercial. Então, os spots que tem lá são os spots institucionais, que a gente chama, né? De comerciais, por exemplo, de Lions Club, Rotary Club, Torre do Óleo, são chamadas beneficentes, né? Então, muitas das vezes, eles gravam os spots lá sem aquela coisa, sem o lado profissional de fazer o spot em 30 segundos ou com 1 minuto. Eu tenho tentado fazer assim. Às vezes, quando vem um texto da prefeitura já pronto, então é melhor você não mexer e tal, daí foge um pouco, chega nos seus 45 segundos e tudo bem, né? Mas a Rádio Cultura, ela mantém esse padrão desde 1978. Se você mexer, os ouvintes vão ligar e vão reclamar e vão encher o saco de você. É a 102.9 ainda a frequência é essa ou não? 102? Então, ela mudou a frequência, né? Até essa mudança da frequência, o pessoal estava reclamando porque não pegava em alguns lugares e tal. Então o pessoal achou por bem mudar a frequência, mas para mexer até na potência da rádio, a ideia foi essa, mudar a potência, aumentar a potência, mas se você aumenta a potência, você tem que mexer na frequência, assim como aconteceu com a Cidade das Águas. Na época, o seu Carlito Campos, que é o dono da rádio, ele faleceu e tudo mais, mas na época ele estava vivo, eu conversei com ele na época, ele falou, olha, Venturini, vai mudar aí a frequência da rádio e tal. Eu falei, puxa vida, você tem que mexer numa série de coisas, as vinhetas que você gravou e tudo mais, né? Dá trabalho isso naquela época, o Cláudio Júnior já sabe disso também, o Rezende também, todos vocês sabem disso, do problema que dava para você mexer nessas coisas já gravadas, não tinha a facilidade que a gente tem hoje, né? Então, mexer nisso era complicado. Daí ele me falou que, naquela época, que essa mudança da frequência se devia na época, né, por causa do aumento de potência. A Rádio Cidade das Águas, ela aumentou a potência, então ela teve que mexer na frequência de 101,7 para 101,3, que é a atual hoje. Né? Assim como aconteceu com a nossa também. Tá. A gente mudou para 88,5. O Luiz citou aí o seu Carlito Campos. Eu conheci o seu Carlito, ele ia trabalhar diariamente de terno branco, rapaz. Ele ia de terno, gravata, tô certo, Luiz? Era uma figuraça. Exatamente. Era um senhorzinho nota 1000, rapaz. Pena que ele faleceu, mas eu conheci ele. Então, eles tiveram muita paciência com a gente lá, porque a gente entra no rádio
a gente é caipira, fala a verdade, né? Então é porta, é torta, e a gente tem que se moldando com isso, né? A gente tem que ir gravando, se ouvindo muito, né? Ouvindo as pessoas, assim, dando as suas opiniões. Eu costumo dizer que, até o Cláudio brincando comigo, ele falou, pô, você tem experiência em rádio? Não, eu não tenho experiência em rádio. Eu passei por essas emissoras que eu já mencionei, né? Mas agora sim, o Cláudio passou por Araçatuba e tudo mais, e outras emissoras também, né? Eu acho que quanto o maior número de emissoras que você passou, acho que aí é que vai ter a experiência, né? Eu sempre, a bagagem, né? Eu sempre falo assim, eu nem conto mais os anos, eu não conto os anos assim de rádio, né? Então, eu costumo dizer que eu tô aprendendo. O que eu estou fazendo hoje aqui... Mas todos nós aprendemos todo dia, né? Então, o que eu estou fazendo hoje com vocês aqui, eu estou aprendendo. Eu costumo dizer que as coisas que acontecem no dia a dia, a gente está aprendendo, a gente está se melhorando, se podando, se moldando, e a gente vai vivendo assim, né? Estamos gatinhando. Exatamente. É verdade. Vai lá, Cláudio. Grande eu me recordo uma vez Júnior. que eu fui fazer... Só dando um adendo aí, eu me recordo uma vez que eu fui fazer um teste na Bandeirantes em São Paulo. A Bandeirantes, ela tinha assim a programação de pique e tal, como eram as rádios no comecinho, né, a Jovem Pan e tudo mais, né? Tinha lá o seu quadro de locutores com o César Filho, o Serginho Café e outros mais. Daí a rádio virou uma rádio assim, estilo Eldorado, como é também a nossa Cultura FM. Você ouviu, você vai ouvir, então acabaram essas brincadeiras. Na época era para concorrer com a Transamérica, que também era nesse estilo. A Transamérica também era nesse estilo, exatamente, é verdade. E daí eu achei que dava, cara, para poder entrar no time da Bandeirantes, porque a Bandeirantes, cara, era a única rádio que a gente pegava aqui em Amparo, né? Com exceção de alguns lugares que você ia assim, que dava para ouvir, a Jovem Pan e tudo mais, né? Mas a Bandeirantes era uma emissora que, por eu estar na Cidade das Águas, era a única emissora que eu tinha assim como espelho para poder ouvir o que eles tocavam lá, para a gente tocar na Rádio Cidade das Águas, né? Então me recordo que eu falei assim, eu vou tentar fazer um teste lá, vou dar uma corrida até lá, né? Vamos ver, já tinha o DRT também e tal. Falei que eu achava que o DRT também não ia ser tão exigido. Veio o Ronaldo Taveira Marques de Santos, ele, locutor da Tribuna lá, tal, já com idade, né, bem avançada. Ele ministrava lá algumas aulas na Escola do Carmo, lá em Santos, na Ponta da Praia. E ele falou assim, olha, você vai ter que fazer esse curso de rádio. Isso, o DRT, né? Para quem não sabe, é aquele número que a gente tem, assim como tem o arquiteto, o engenheiro, o vendedor de terreno, que tem o Cresce lá, o número e tal, né? O médico também, né? Então, a gente tem o nosso número de profissional, de rádio, né? No caso, locutor, apresentador, produtor e assim vai. Eu sei que daí eu falei assim, puxa vida, eu vou tentar fazer um teste na Bandeirantes, vamos ver o que vai virar, né, cara? A rádio, ela tá assim mais simples, acho que dá para entrar lá, né? E fui fazer um teste lá, de fato eles estavam precisando de locutores lá e tal, conheci o Caião Gadia, o Alexandre Ovorusco, o Fernando Moreno, o Marcos Pericinoto, o Mário Sena não, ainda não. O Marcos Pericinoto, o padrão da SBT, né? Também o Ferreira Martins, o Ferreira Martins, eu conheci ele lá, né? Tive o prazer de conhecê-lo também. E ainda tinha um locutor, rapaz do céu, que eu não sabia o nome do cara. Ele era de Serra Negra, mas eu não sabia, assim, o cara que me falou lá, que gravou o meu teste lá, né, que não deu certo, né, ele falou, olha, tem um cara aqui que é de Serra Negra e tudo mais, né, mas eu não guardei o nome dele, não. Daí eu fui 3 vezes lá, e fui para conhecer também um cara que eu já tinha, assim, como eu era fã do cara, né, o Carlos Raci, pela voz dele e tal, né. Ele tinha um slogan, inclusive, na difusora AM, na época. Na difusora AM. Exatamente. Daí por aqui, Carlos Raci. E fui lá para conhecer o cara, né? Ele é da época do Darcio Arruda também. Isso, exatamente, o Ângelo Bizarro, né? E daí eu sei que eu peguei, até eles me deram adesivo, camiseta, essas coisas eu tenho guardadas até hoje.
o adesivo da rádio, No Stop Music, que era um programa que eles tinham lá, alguns programas pequenos assim, né? Camiseta e tudo mais, né? Daí o Alexandre chegou e falou assim, olha, infelizmente não deu certo, tal, né? Você tem pouco tempo de rádio, né? 2, 3 anos, né? A gente já contratou um outro locutor aí, e ele vai começar a semana que vem, que é o Preguinho. O Preguinho? Falei, aquele velhinho que estava aqui? É. Ah, tá. E o Preguinho tem quantos anos de rádio? Ah, ele tem 25. Falei, não, tudo bem. Ele vai começar quando? Ah, ele vai começar segunda-feira à noite, né, 10 horas, tal, sei lá, 10 horas da noite, acho. Falei, então tá bom. Então vou ouvir o cara, né? Fiquei esperando um pouco lá, falando com o Fernando Moreno lá para esperar o Carlos Saci, mas o cara era moambeiro e tal, e não deu certo. O Carlos Saci, eu fui conhecer o cara já nos anos 2000 e pouco, 2010, por aí. Eu fui até a casa dele, em São Vicente, ele já não estava mais no rádio, tal, teve 2 AVCs, ele já não fala mais, tal, né, fala com certa dificuldade. Tenho contato com ele, fui conhecer ele, tenho contato com ele. E daí fui ouvir o cara lá, né? O tal do Preguinho, né? Voltando um pouquinho, a Márcia Araújo, a que me convidou para trabalhar na Rádio das Águas, ela falava assim, viu, você ouve muito a Transamérica, tem uma fita cassete que veio aqui da Transamérica. Eu tenho essa fita cassete guardada até hoje também. E essa fita, ela tinha os programas da Transamérica. Então, para você, dono de rádio, se você quisesse um programa da Transamérica, essa fita era uma fita demonstrativa, apresentando os programas que tinha lá, né? E a narrativa da fita era muito legal. Nós da Transamérica, e temos os melhores programas para você. Aquele vozeirão, cheio, né? Eu falei, puxa vida. Bom, fui ouvir o tal do Preguinho. Ouvindo o Preguinho, eu falei, caramba, essa voz eu conheço, cara. Corri na minha caixinha lá, tal, achei a fitinha e era o cara da Transamérica, aquele vozeirão. Falei, graças a Deus eu não entrei na Bandeirantes. Pô, ó a voz do cara, meu. Por um bom motivo, né? Não dá, hoje acho que até dava para poder imitar o cara, né? Ele morreu, foi em 2000 e... Eu tinha até no Facebook que eu perdi aí há uma semana atrás, essas menções aí. Eu acho que ele morreu, foi em 2013, 14, uma coisa assim. Teve uma reunião lá, um churrasco, né, com o pessoal, e ele foi convidado. Luiz Carlos Araújo ou Luiz Carlos Araújo, também foi da época da difusora AM de São Paulo. E daí esse cara, ele morreu, tal. Mas ele que estava fazendo horário lá naquela hora, né? Assim, na Bandeirantes, né? Ele fazia mais ou menos assim, módulo informativo, no oferecimento de não sei o que e tal, né? Agora 10 horas e 55 minutos, Bandeirantes FM 96,1. Vocês ficam agora com Carlos Saci. Eu, Luiz Carlos Araújo, estarei de volta amanhã, a partir das 10 da noite. Até lá. Aquele vozeirão, eu falei, nunca eu ia chegar num negócio desse. Ainda bem, cara, que eu não entrei lá, né? Eu ia fazer feio, ainda bem. Então, mas foi uma passagem legal, porque, assim, de conhecer lá o pessoal e tudo mais. E uma passagem legal também Luiz, foi quando eu fiz o curso. Oi? O Rezende. O Luiz não vai deixar você falar no programa não, viu? Pode esperar aí que até amanhã... Não, rapidão. Essa aí é só para concluir. Quando eu fiz o curso de rádio... Quando eu fiz o curso de rádio... Vai lá. Eu estava fazendo o curso de rádio lá em Santos. O curso era aos sábados, né? E na sexta-feira eu ia para São Paulo, ficava na casa da minha tia, que mora no Tucuruvi. Minha tia faleceu também, já tem alguns anos. E eu passava pela Excelsior AM. Isso aí porque alguns colegas, olha, ouça a Excelsior, não sei o que e tal. Eu fui naquela de conhecer a rádio e acabei conhecendo um monte de gente lá, né? A máquina do som, exatamente. Excelsior, então conheci o Luiz Carlos, não, o que fazia lá o Globinho, Luiz Lopes Correia, Humberto Marçal, Oswaldo Maciel, também o Ângelo Vizarro Júnior, que foi o primeiro contato com ele lá, o Paulinho Leite, o César Fofá, né, e outros doutores da época ali, porque ali era a Excelsior AM, a Globo AM e também a Globo FM, a Globo AM e FM. E também o Kleber Machado, que era o coordenador da AM. Tanto é que eu fiz um texto ao vivo lá, pedindo lá para o Ângelo Vizarro, eu fiz um texto ao vivo, de tanto que eu ouvia a Excelsior, né?
E daí o Kleber ele veio dar uma fumecada no Ângelo, porque eu fiz o texto ao vivo lá na Excelsior, né? E eu pedi pro cara, falei, viu, eu sei fazer isso daí, né? Decorei esse negócio aí, se você deixar, né? Ah, então o Venturini de Amparo vai fazer esse texto ao vivo aqui, tal, aqui pra gente, aqui não sei o que e tal, né? Daí entrou a vinheta, né? Excelsior, Varg, Cruzeiro, conferem a temperatura. Ah, isso aí é o Carlos Alberto, que tá no SBT, ele que faz as chamadas do SBT, né? O tal do Bem TV, o apelido dele é Bem TV. Então ele entrava essa vinheta, né? Daí entrava lá um teaser falando da temperatura e tudo mais, que os jatos da Varg tem a revista Ícaro, e lá você tem um conforto e tudo mais e tal, né? Daí veio o Kleber Machado e deu aquela fumecada no Ângelo Bizarro. Ah, o César Rosa também, eu conheci ele lá. E daí, cara, você não tem foto, você não tem nada, só tem uma gravação em fita cassete desses caras aí. Mas foto... Por falar em fotos, né, Marcelo? Daqui a pouquinho a gente vai mostrar fotos do Venturini, do Rezende Júnior. É o Sintonizados Podcast. Aguenta firme aí. Grande Rezende Júnior, conta pra gente como é que foi o convite para você trabalhar numa rádio que foi um ícone, né? No finalzinho dos anos 80, anos 90, que foi a 97 FM. Como é que surgiu o convite para você trabalhar na 97 FM? Na 97 FM foi uma coisa muito bacana. Foi assim, é que estavam montando um time, eu fiquei sabendo e eu fui até lá fazer um teste, né? E aí tinha um rapaz alto que falava, mora! É o Vinícius Savoy. Vinícius Savoy. Aí eu tava louco para fazer Rádio Pique, porque afinal de contas eu fiz a Itapuã FM, né? E a Itapuã FM era uma coisa mais rock and roll. Inclusive, na época, eu não tinha muita experiência com inglês, aí eu entrei no cursinho de inglês, nessa década de 80. Cheguei em Aí eu fui para Limeira. Olha só, para chegar na 97, eu fui para Limeira, trabalhei na Estéreo Som, trabalhei na Jornal. Depois, aí eu voltei para Rio Claro, e esse meu amigo, que era operador da Itapuã, ele falou para mim assim, viu, por que você não dá um pulo em Piracicaba? Você precisa de cidade grande. Falei, é mesmo? Piracicaba. Legal. Pô, Piracicaba é maior que Rio Claro, é maior que Limeira. Eu falei, sim, extensão, mas e rádio? Ele falou, não, tem mais emissoras lá, dá um pulinho lá. Aí eu comecei a escutar a difusora, aí eu escutei Paulo Leone, Celso Meloto, Laí Braga, que trabalhou no Jovem Pan, que falava show da madrugada. E aí eu peguei e falei assim, tá legal, vou lá. E aí estavam montando um esquema na 97. E aí eu cheguei, fui lá ver e o Vinícius pegou e falou, olha, eu tô precisando de um locutor para trabalhar à noite. Eu falei, nossa, eu vou virar morcego, trabalhar à noite. Eu não tava muito afim. Eu queria fazer uma coisa mais com gás, né? Marcelo Magu, que deve estar na Transamérica ou na Jovem Pan, não sei. Não, o Magu saiu da Pan, ele está na Record TV agora. Na Record TV, né? E, enfim, aí eu falei assim, bom, vou comprar essa briga. Eu falei, vou cochilar, eu gosto de dormir. E aí ele me colocou à noite. E à noite ele lançou, eu falei, mas qual vai ser o nome do programa? Ele falou, Rachel Love, é a sua cara. Eu falei, nossa, quase dormi agora. Aí topei a parada e entrei. A lista é tudo doido, cara. A noite é uma delícia. Porque o profissional, quando entra, ele tem que procurar extrair o melhor do pior. Só que eu já estava no melhor e não sabia. E aí ele ficou melhor ainda quando eu descobri, com o passar do tempo, que eu estava com o filé mignon do rádio. Que eu pensei que era durante o dia. Mas à noite, a carência era muito maior. É onde eu tenho o trabalhador, aquele trabalhador que trabalhador braçal. Por exemplo, funcionário público que está com brincadeira lá, mas ele está com o radinho no ouvido, entendeu? O zelador do prédio, o pessoal da emergência do hospital, o pessoal da rodoviária, enfim. As pessoas carentes, outras pessoas solitárias, pessoas com depressão. E aí o rádio é uma conversa, você tem que ser mais maleável, você entra na preocupação da pessoa, se vê como tal nessa situação
se sensibiliza e procura uma saída, porque você de fora pode visualizar melhor. E foi aí que o Radio Love começou a fazer um enorme sucesso. Mas depois disso, um ano depois, quem é que cai aqui? Pá! Cláudio Júnior. Um ano depois, não. Uns 2, 3 meses depois. Então... Comecei como folguista, né? Aí o locutor da noite, que antes de você, que você entrava às 10, né? Das 10 às 2 da manhã, aí o locutor da noite acabou saindo e entrei no lugar. E aí fiquei. E na rádio também já fiz o Radio Love, que tinha a produção da Grande Martinha, lembra? Com aqueles textos maravilhosos. E tinha uma baita de uma trilha, uma introdução linda para o Radio Love, e a gente entrava com um texto maravilhoso. Aquilo lá foi muito marcante, né, Rezende? Eu comecei em 86, na 97. E depois eu fiz outras coisas lá. Teve uma vez que como chama aquele locutor que hoje está na 92? Ele participou do podcast. O Maurício Ferraz. Não, antes, o Maurício era operador na época. Hoje ele é locutor, né? Hoje ele Luciano Júnior? Não, ele participou do podcast. O Marcelo, o Rosa. O Robson Santa Rosa. Robson Santa Rosa. Um dia o Robson Santa Rosa faltou. E aí precisava fazer o programa dele, o 97 decibéis, um programa de rock and roll e tal. E aí quem que vai fazer? E agora não tinha ninguém, aí cada um morava numa cidade, Rezende vai fazer. Falei, mamãe, o Rezende sobrou para mim. Falei, nossa, agora é comigo mesmo. Vou colocar todo mundo no prego. Vou arrebentar esse programa, porque eu queria fazer Rádio Pique, né? E aí eu cheguei lá e comecei a fazer 97 decibéis com rock and roll, então tocava várias músicas, Rolling Stone, Joy Division, New York. E quando de repente veio um pessoal fazer uma visita, ouvindo rádio alto. Eu de lá do estúdio estava escutando, falei, nossa. Aí chegou lá uma moçadinha, papapá. A gente quer conhecer o Rezende, nossa, que nossa, muito louco. Era a expectativa, depois veio a realidade. Eles acharam que ia um cara de cabeludo, de olho claro, que estava lá fazendo assim e tal. Aí eles entraram no estúdio, aí eles falaram... a gente está procurando o Rezende Júnior. Falei, aguarde tanto. Vem aí. Do meu lado assim, aguardando o Rezende entrar no estúdio, aí eu entro no microfone e falo, 97 decibéis. Ele que é o Rezende. Cláudio, você sabe que eu tenho uma fita em casa, eu ouvia muita rádio, assim, gravava os locutores e tal, e daí uma vez, era época de carnaval, eu em casa, assim, gravando lá uns negócios de rádio lá e tal, e daí entrou um vozeirão, cara, e o cara fazendo, assim, umas matérias do rádio, aliás, no rádio, mas assim, dentro do estúdio, alguém transmitindo para ele algumas coisas da rua, né? Então ele falava, daqui a pouquinho vai ter a escola, não sei o que e tal, eu falei, puxa vida, será que o Ângelo Bizarro tá na rádio lá, acho que é de Limeira, Piracicaba, não sei que rádio que era. Falei, pô, acho que deve ser o Ângelo, né? Não, era esse personagem, o Rezende, cara, que mais tarde fui trabalhar com ele na 99. Quando ele entrou no ar, eu falei, cara, esse é o cara da fita, aquela fitinha cassete que você tem em casa, é esse cara aí, olha que vozeirão que o cara tem. Falei, pô, brincadeira, viu? O Ventorini foi os locutores, as fitinhas, né? Mas eu tenho várias fitas cassetes, e até de locutores que já morreram já. Eu lembro de uma passagem do Rezende na 99, essa eu vou contar, do Rezende, da corrente. Da corrente. Ele entrava no estúdio, cara, ele parecia o Mad Max. Ele vinha com aquela cara fechada, né? Com as coisas dele e tal, não sei o quê. E ele trazia uma corrente de mais ou menos 1 metro, 1,5 metros, mais ou menos. Corrente, né? Que ele colocava na cintura, tal, como se fosse cinto. Eu falei, Rezende, eu falei, pô, acho que a cara fechada, eu falei, dá até medo de falar com o cara, né? Na 99 e tal. Eu falei, Rezende, deixa eu perguntar uma coisa pra você. O que é essa corrente aí, cara? Essa corrente aqui
Ah, tá. Essa corrente é pra, se algum humano quiser me roubar, eu pego e já dou uma correntada na cara dele. O cara era bravo, meu. O cara era a defesa dele, era a corrente, o Mad Max aí, o Resende Mad Max. Mel Gibson, Resende Mel Gibson. Que maravilha, hein? Que maravilha. Marcelo Franchosa. Então, Cláudio, você sabe que a gente tá ouvindo essas histórias aí do Venturini, do Resende, né? E você percebeu que os dois falaram o seguinte: eu ouvia muita rádio. Eu ouvia a rádio. Né? Isso. Eu quero saber hoje, como é que é hoje? Vocês ainda ouvem rádio? Vocês procuram, a gente chama Corujá, né? Procura uma rádio aqui, outra ali, para saber o que se faz. Como é que é isso hoje, Venturini? Resende, quer falar você? Não tem mais fitinha, né? Então. Olha, eu ouço sim. Resende, quer falar, Resende? Pode falar. Não, fala, Venturini. Ah, tá. Então, eu ouço, cara, porque eu tô agora numa lida lá em Monte Alegre, tô construindo lá, e tem os pedreiros, então eles gostam de ouvir sertanejo raiz. Então eu ouço a Cristal FM ou a Terra FM. Ficam nessas rádios aí. Essa é mais raiz, né, a Terra? Bem raiz. E também pela comunicação dos caras, né? Tem vozeirão, como também não tem. Tem o lado, assim, na locução bem arrastada, aquele jeitão caboclo de falar e tudo mais. Mas eu ouvia mais rádio porque também eu tinha mais tempo, né? Depois, a hora que você vai no seu trabalho, no corre-corre e tal, você passa a não ouvir mais. Vai ouvindo também pelo Walkman, acho que as pessoas nem conhecem o que foi o Walkman pra gente, né? Naquela época que o pessoal lançou o Walkman, né? Então era um aparelhinho que a gente ouvia as rádios AM, FM e também as fitinhas cassete que a gente colocava nesses aparelhinhos aí, né? Mas daí, cara, eu não sei, as pessoas hoje estão dizendo que vão deixar de ouvir o rádio, né? É esse que é o medo da gente, né, Resende? O que você acha disso? Eu acho que não deve ter medo não, porque justamente o rádio é a melhor companhia que o ser humano pode ter na vida, né? Melhor do que isso só pessoalmente, porque não existe nada melhor, mais gostoso do que Por exemplo, eu não sou locutor, eu não me considero um locutor, eu me considero um comunicador. Depois do Radio Love, Midnight Love, essas coisas, eu vi que eu não sou mais um locutor, eu sou um comunicador. Mas o rádio, ele faz parte da minha vida. Foi através do rádio que eu ouvi o Darcio Arruda, que hoje está na Rádio Saudade. Adoro a Rádio Saudade, que é aquele estilão dos anos 80, muito gostoso. É uma mistura de Antena 1 com Rádio Cidade dos bons tempos. Eu gosto da Rádio Saudade, onde está o Darcio Arruda. Ouço também sertanejo com Pedro de Alcântara, que agora está numa rádio de Mogi das Cruzes. Pedro Alcântara, opa! Do Zerão. Nossa Senhora. Eu tive o prazer de conhecê-lo em São Paulo, quando ele fazia a Rádio Capital. O Darcio Arruda saía e ele entrava. Ele sempre andava com uma bolsa de polo, óculos escuros. Ele estava mais para investigador de polícia do que para locutor. Você sabe que você falou uma coisa aí, Resende? Eu me recordo uma vez que teve um blackout e esse blackout atingiu, acho que 6 ou 7 estados, né? Naquela noite, aqui em casa, sem energia, o que eu fui fazer? Eu fui pegar o Walkman, que já fazia tempo que estava guardado, coloquei uma pilha lá, algumas pilhas, e fui dar uma fuçada nas emissoras de rádio, para saber o que estava acontecendo. Daí que fiquei sabendo que estava tendo um blackout e tudo mais, né? Então eu fico pensando, se houver, eu não sei se pode ser que haja de novo um blackout como esse, de atingir vários estados. Daí as pessoas não vão ouvir as suas coisinhas aí no seu celular, até o celular até vai, porque tem a bateria e tudo mais, né? Mas o rádio, é como você falou, o rádio continua sendo a nossa companhia, a nossa companhia, né? Assim, o amigo primeiro que a gente pode ter, né? No seu dia a dia e tudo mais. O rádio sempre faz parte do dia a dia da pessoa, tá sempre acompanhando. As notícias são mais vinculadas, assim, com mais rapidez também pelo rádio. Você pode ter uma confirmação de determinada notícia, você em sintonia com uma rádio, com uma emissora, por exemplo, de mais de prestígio, como é a Record, a Globo e tudo mais. Apesar que tem algumas emissoras que já nem transmitem mais também, né? A Globo também acho que já saiu também do ar, é outra emissora. Então, está sempre mudando os nomes das emissoras também, né? Eu tive uma experiência assim de televisão, do rádio para televisão, se me permite falar, foi assim, claro. Eu falei eu estava no estúdio da 99 e a Madalena, não sei se você conheceu, você lembra dela, Venturini, a Madalena, Contato Comercial? Opa, lembro, a loirinha, baixinha e tal, lembro sim.
Nossa, ela era ligada no 220. Ela entrou no estúdio invadindo com aquela delicadeza que só ela tem. Rezende, eu preciso de você. Eu falei, nossa, o que eu fiz? Ela, não, o que você vai fazer? Eu preciso que você grave um comercial para mim imediatamente. Eu falei, imediatamente não pode ser, porque eu estou no estúdio, eu estou no ar e tal. Assim que você terminar, você vai comigo lá na IPTV, que é uma emissora afiliada da Rede Globo, gravar esse comercial para mim. Você precisa salvar a minha pele. Falei, nossa, mas naquela longura, Jesus. Não, vamos que vamos. Fica na divisa de Valinhos, né? E aí eu fui gravar o comercial. Aí cheguei lá, tal, nunca tinha entrado numa emissora de televisão. Aí eu cheguei e tal, tudo bem, comecei a ver assim, eu tava aparecendo, sabe? Eu tava entrando no mundo de Alice, tudo estranho. Aí entrei numa área que eu conhecia, que era o estúdio de gravação, né? Falei, agora eu tô em casa. Aí eu comecei a gravar e entrou um homem, tava o coordenador da emissora lá, tava coordenando o comercial. Aí entrou um senhor de bigode, assim, e eu tava gravando o texto, que eu nem me lembro qual era. Aí ele falou, Gori era o coordenador, que hoje deve estar na Rede Globo Amazonas, uma coisa assim. Gori, que é isso, rapaz, aí? Eu falei, é um menino da rádio aí, da 99. Eu falei, quero falar com ele na minha sala. Eu falei, opa! Eita! Nem cheguei, já estão chamando, pô. Não, o que eu pensei foi assim, mal cheguei, já estou tomando advertência. Então. Aí eu terminei o texto, e aí eu fui na sala, só que eu fiquei na antessala. Aí o Gori chegou atrás de mim e tal, me trouxe um papel e falou assim, dá para você preencher essa fichinha aqui para mim, só para a gente ter os dados seus? Aí tudo bem, preenchi a fichinha, tudo direitinho. Aí eu falei, obrigado. Agora, acompanhe essa senhorinha aqui. Aí eu acompanhei a senhorinha, ela me levou lá num departamento de RH. Você precisa preencher uns documentos aqui, tá? Eu fui preenchendo os documentos, aí marcaram o psicólogo. O senhor Mas já psicólogo? Psicólogo. Tudo bem. Aí depois eu voltei para a secretaria, aí a moça falou assim, olha, você pode passar nesse endereço aqui? Era em frente ao fórum que eu tinha aqui, ali sei lá, acho que é Campos Sales, uma coisa assim. A Campos Sales bater foto. Eles precisavam de uma foto, de 2 fotos. Foto recente. Eu falei, tudo bem. Levei as 2 fotos. Eu falei, nossa, Madalena, que lugar chato. Tudo isso para poder entrar e sair quando tiver que gravar um comercial. Levei uma semana fazendo tudo isso aí. Ela falou assim, Rezende, vai aparecer mais comerciais para você gravar. Você vai cansar. Eu falei, tudo bem, né? Fiz tudo que eles pediram, tudo bonitinho e tal. Aí o Gori vira para mim e falou assim, qual é o horário que você faz na 99? Eu falei, eu faço vitamina C, eu entro às 7 da manhã e saio às 10. Eu falei, então aqui você entra às 11 e sai às 4, tá bom? Quê? Como assim? Traga sua carteira profissional, o senhor está contratado. Fiquei 7 anos trabalhando lá. Eu lembro de IPTV Campinas. Eu lembro de você na IPTV, eu lembro sim. Então, em casa, vendo a TV, eu lembro da sua passagem na TV, lembro sim. Ficava até... Agora... Aí tinha que gravar, faremos agora uma pequena pausa. Apenas tempo necessário. Lembra disso? Eu fechava. Lembro sim, olha. Que legal. Eu tenho uma passagem na 99 de incêndio. Tava lá. Eu cheguei em Amparo, tal, tinha um trailer assim perto de casa que vendia lanches e tal, e o nome do cara era Vilmar, um gaúcho lá, um moleque também, né? Ele falou, viu, a tua rádio lá em Campinas pegou fogo. Eu falei, como assim pegou fogo, né? Não, pegou fogo, parece que pegou, vai passar na IPTV aqui, ou era aí, TV Campinas, acho que na época ainda era a TV Campinas. Daí, de fato, pegou mesmo, pegou no transmissor e tudo mais, a gente ficou um tempo lá fora do ar e tal, né? Bom, passado um tempo, eles arrumaram lá o transmissor, tal, voltou tudo normal, tal. Eu estava fazendo o horário das 10 da manhã às 2 da tarde. Eu me recordo que meio-dia tinha o Music Suite, né? 1 hora, sem intervalo, tal. Aquela coisa que toda rádio tem que ter, né? E eu estava fazendo horário lá e eu estava rolando Dana Summer. Estava tocando Dana Summer em disco,
em long play, LP, tocando o disco lá, eu com meu foninho que eu havia comprado COS, né, tal, e não sei o que e tal. Eu sei que entrou o Bressan, o Ricardo Bressan, que era o nosso coordenador da rádio lá, ele abaixou o volume da mesa, do meu fone de ouvido, e falou assim, olha, a gente vai entrar no ar, e a gente vai dar um... Eu falei, mas agora não tem, né? Agora é 1 hora de música sem intervalo, sem locução, sem nada. Não, eu sei, mas a gente vai entrar no ar aqui para falar que as pessoas evitem aqui o centro da cidade, aqui na Barão de Jaguara, a Francisco Glicério e tudo mais, porque o prédio está em chamas. Falei, como é que é? O prédio está em chamas. Juro, cara, eu imaginei o Andraus, o Joelma. Exatamente, cara. Eu comecei a imaginar aquilo. Eu falei, não, você tá falando sério. Não, o prédio tá em chamas, tá pegando fogo, mas tá tudo sob controle, fique tranquilo. Eu falei, meu, que é isso? Daí ele entrou no ar e deu um recado lá. Olha, evita o centro e tal, que os bombeiros estão aqui, não sei o que e tal. Eu peguei meu fone, falei, vou descer, né, cara? Vou descer daqui, cair fora daqui, né? Fui até a janela é basculante, eu abri a janela assim, coloquei a cara para fora, tá, aquele cheiro de coisa queimada e tudo mais. Eu via os prédios vizinhos, assim, dando sinais, assim, sabe? Dando aqui, né? Ali, lá, tá pegando fogo, não sei o que e tal, né? Assinalando pra gente, né? Eu falei, meu Deus do céu. Fui até o corredor, ouvi o Zé Luiz, lembra do Zé Luiz, o Rezende? O vendedor lá, assim como era a Madalena também, né? O Zé Luiz veio com um lenço, ele sempre chique, né? Sempre calça de tergal e tal, aquela coisa bem social, né? Ele veio segurando assim com o lenço. Olha, não dá pra descer, não dá. Eu falei, não, eu não vou ficar aqui, cara, pelo amor de Deus, eu vou embora, cara. Aqui não vou ficar não, né? Fui até o elevador, comecei a contar o 20º andar e tal, o elevador abriu, as portas abriram, né? A ascensorista lá sentada e tal. Eu falei, dá pra descer? Ela falou, dá. Eu falei, mas onde tá pegando fogo? Acho que no 14º. Eu falei, meu Deus do céu. Cara, do 20º até o 14º, você fica com na mão, entendeu? Você fica com na mão, tá? Daí, passado o 14º, você fica de novo na mão, de medo que aquele negócio pife no caminho. Você fez o que não era para fazer, né, pô? Eu desci, cheguei ao saguão do prédio, dei de cara com o Wilson José, que era o coordenador master da rádio, tanto na FM como na AM, né? Falei, ô Wilson, olha, tá pegando fogo o prédio e tal. Não, mas agora está tudo sob controle, pode subir que tá tudo sob controle. A Dana Sema tinha acabado já, né? A Dana Sema já tava só no selo, né? Tava virando o selinho lá, né? O selo lá do disco. Foi daí. Né? E foi aí que saiu o slogan da rádio mais quente da cidade, não? A rádio mais quente da cidade. Eu sei que daí eu falei com o bombeiro falou, não, é melhor você ficar aqui e tal, né? Já era mais de 1h30 da tarde, 1h, 1h30 da tarde. Falei, quer saber, meu amigo, eu vou embora para Amparo e vou deixar o negócio rodando aí, não quero nem saber. Mas, de fato, pegou fogo no prédio lá e tal. Eu fiquei com medo, cara. Aí teve uma outra vez que o prédio, eu estava trabalhando no sábado, chamei o elevador, tal, né? Assim, apertei lá para poder o elevador subir e tal. Só que o elevador já abriu as portas e eu dei de cara com os cabos de aço do elevador. Ali foi punk, cara, porque eu já tenho medo de altura. Passou da minha altura, eu já morro de medo. E quando eu olhei para baixo assim, tinha um cara gritando lá, fecha a porta aí, sofreu! Falei, tá, fechar a porta, mas que jeito fechar a porta? Bom, vou descer pelas escadas, né? Tá, vou descer. O prédio estava sem energia, o elevador estava em manutenção. Daí falei, tranquilo, magrelinho, né? Hoje gordo pra caramba, né, Rezende? Rezende? Então, estamos gordos, né? Tá, falei, vou descer, tal. Pra descer, todo santo ajuda, né? Fui descendo e tal. Só que os 7 primeiros andares do edifício Cruz Alta, eles são de estacionamento. Não tem iluminação nenhuma. Nada. Né? E fui descendo e tal, alguém tava subindo, cara. Eu, naquela dificuldade em não enxergar nada, eu sentei no degrau e fui de degrau em degrau, sentado. Nos 7 andares que faziam parte do estacionamento. Daí eu senti que alguém estava subindo, falei, não, parecia aquela coisa de mineiro, sabe? É mina, né? É de carvão, né? Aquela coisa que você não enxerga nada, né? Falei, você está subindo? Cara, eu tô.
Falei, então, quantos andares? Faltam uns três, 4. Falei, porque você perde a conta, cara. Se descendo aquilo lá, você perde a conta, né? Perde a noção. Eu falei, então tá bom. Você tem um farolete aí? Não tenho nada em você. Eu falei, também não. Nem isqueiro, nada. Vai ter farolete, eu podia ter perguntado para ele assim, que nem um celular, um celular, né? Um celular. Será que celular? O cara passou por mim esbarrando, cara. Eu senti assim, o cara esbarrando. Falei, e aí, beleza? Beleza. Então tá, olha, falta mais uns 3 lá para cima, viu? Ah, tá bom. E o cara subiu. E eu subi, eu desci sentado. Cara, é um negócio muito, sabe? São histórias. São histórias. Cláudio Júnior. Histórias do rádio. Isso já aconteceu comigo também na Rádio Educadora. Ficava no 27º, acho, 20º, uma coisa assim. Alto, muito alto. E eu trabalhava à noite, fazia o Midnight Love, então era uma dificuldade para entrar, né? Só sei que quando eu entrei no elevador, faltava acho que uns 3 andares para chegar no andar da rádio, o elevador parou. Aí eu fiquei desesperado. Falei, nossa, e eu não estava desesperado por causa do elevador que tinha parado, estava desesperado porque eu não queria chegar atrasado. Olha a mentalidade. Bom, isso é o de menos, né? Quando eu trabalhava lá, que eu fiz também à noite, o duro era você acordar o zelador lá embaixo para mandar o elevador para você. Muitas vezes tive que descer na escada, escuro, cara. Era complicado pra caramba. São bons tempos. Aí ele tinha que nivelar os 2 elevadores para você passar para a porta lateral. Só que o Tontinho aqui não sabia disso. O que eu fiz? Banquei o espertão, fui lá abrir a porta. Molecão de tudo, peguei, pulei pro andar de cima no meio do caminho. Eu acabei de tirar meu pé, o bichinho fez... Desceu. Que maravilha. Deixa eu perguntar uma coisa. Perguntar uma coisa para o Rezende, para o Luiz Venturini, Marcelo, e internautas aí que está curtindo o Sintonizados Podcast. Como o Rezendão e o Luiz Venturini já estão no rádio já há muitos e muitos anos, quero que você fale um pouquinho, Rezende, Venturini, como foi a sua experiência no rádio com um coordenador artístico? Foi uma época bacana, os coordenadores davam uma certa liberdade, te podavam, como é que foi? Como é que foi isso aí na carreira de cada um? A cara do Luiz Venturini. Olha, eu falo só na presença do meu advogado. Só vou falar na presença do meu advogado. Aliás, o Venturini, Marcelo e internautas, depois eu quero que o Rezende conte uma passagem de 88 para 89, Natal de 88, na 97 FM, meia-noite e uns quebrados. Depois você conta, Rezende, mas eu quero saber agora do lance dos coordenadores. Como é que foi para você? Só uma pergunta. Teve Natal de 88? Boa. Ô, Rezende, cara. A gente estava na rádio, teve Natal, mas pelo o presente foi outro. Pelo jeito não. Ah lá. Eu já não sei quem morreu aí, mas eu quero saber agora. Ele tá suando já, olha lá. O pessoal tá fugindo da pergunta do coordenador aí, Cláudio. O pessoal tá fugindo da pergunta sua, pô. Tá fugindo da pergunta de coordenador. Os coordenadores da época. Você fez uma pergunta e ele está devolvendo com outra pergunta. Tá certo. Exatamente. Fala, Rezende, fala essa então aí. Fala, Rezende. Coordenadores na sua vida profissional, mais ajudou ou atrapalhou? Como é que é? Ajudou bastante para mim. Ajudou porque eu fui muito poldado quando eu tinha vontade de aprender, de conhecer. E aí, graças a pessoas assim como o Rony Viana, como você, Cláudio, como o Luiz Venturini e outros grandes profissionais que passaram pela minha vida, na minha carreira artística, é que eu fui me moldando. Eu era uma pessoa muito temperamental, não, eu tinha uma personalidade muito explosiva, sabe? Eu achava que a pessoa tem que ir devagar, conversar com você, mas não, te tratar com muito tranco, assim, solavanco. A ferro e fogo, né? A ferro e fogo. Mas aí eu fui me moldando, me espelhando nas pessoas que eram mais sossegadas, sorrateiras, que aguentavam muito mais do que eu e ficavam caladas. Eu falei assim, peraí, deve ter algum fundamento nisso.
né? Aí eu fui vendo que não era bem desse jeito, que tinha que ter um pouco de jogo de cintura, ser mais maleável, mais calmo, ficar mais atento, tentar seguir mais ou menos os parâmetros do coordenador, para ver aonde quer que ele quer chegar e assim por diante. E foi o que eu fiz. Tanto é que eu cheguei a ser coordenador. Aí chegou a minha vez de ser coordenador. E você foi bonzinho? Olha, eu tive uma experiência fantástica, porque eu queria colocar em prática justamente aquilo que não me foi permitido. Ou seja, trabalhar em conjunto. E eu trabalhei em conjunto com pessoas que eram marginalizadas pela sociedade, tinham um outro olhar sobre o funcionalismo público. Então, na época, quando eu trabalhei na CBN de Campinas, onde Paulinho Moreno está hoje, eu fui convidado para fazer uma campanha política na cidade de Piracicaba. E aí eu fiz e voltei para Campinas. E aí o prefeito ganhou, né? E aí todos que participaram da campanha precisariam participar das reuniões de planejamento. Aí teve 1, 2, 3. E na quarta reunião, aí a Miriam Miglioranza, uma amiga maravilhosa, me ligou, lembrar dela. Ela tem um restaurante charmoso aqui em Piracicaba, você precisa conhecer, viu, Cláudio? Eu já vi isso aí. Então, aí ela me ligou e falou assim, Rezende, última chance, venha que a gente precisa conversar. Falei, tudo bem. Aí teve uma reunião de secretariados, e aí o Marcelo Bonganha, lembra do Marcelo Bonganha? Lembro. Era jornalista na época da Alvorada. Né? Ele tinha um bigodinho esse? Tinha um bigodinho. Você chamava ele de Fred Mercury? Ainda tem, viu? Então, ele pegou e... Aí, tudo bem, eu participei da quarta reunião, e o Marcelo Bonganha, ele estava com o staff de secretário. Aí ele perguntou, ele ia pegar ou a Secretaria de Cultura, né? Secretaria de Cultura, ou então a rádio. A rádio, na época, chamava FM Municipal. Aí ele falou assim, e eu tava lá assim, né? De repente alguém pergunta para mim, Rezende, o que você acha da FM Municipal? Eu falei, uma coxa de retalho. Eu mandei a ler. Uma coxa de retalho, cada um dá um tiro para um lado e ninguém acerta em ninguém. Tá bom. Terminou a reunião, eu falei, nossa, eu acho que eu fui mal, hein? Acho que eu errei o pé. Aí o Marcelo Bonganha falou assim, viu? Eu ia aceitar o Departamento de Cultura, mas vou pegar a rádio é um desafio. Vem comigo? Eu falei, vamos embora. Aí eu cheguei lá, eu falei assim, mas o que eu vou fazer lá? Aí ele falou assim, eu não sei o que você vai fazer, mas você vai fazer, vai. Eu falei, tá bom. Aí eu cheguei na rádio, ele falou, analise a rádio comigo. Aí eu fui analisar a rádio, aí depois ele me chamou na sala e falou, o que você acha? Eu falei, olha, tecnicamente tá mal das pernas. Artisticamente precisa ser melhorado. Aí eu falei, então você vai ser o diretor técnico. E aí eu tava saindo da sala e falou assim, e diretor artístico, viu? Eita! E o salário? E o salário? Vai vendo! Foi fantástica a experiência, porque nós trocamos o nome da emissora, ganhamos o prêmio do COL de jornalismo, alinhamos todo o pessoal em grupo, o pessoal que era meio assim, que estava inseguro no seu posicionamento, equipamos a rádio, que chegamos lá, tinha um computador 286, a gente passou a fiação em toda a emissora. Para 486. Integramos todos os estúdios com computadores com tecnologia avançada, implementamos o InfoAudio. Tecnologia avançada. Opa! Tudo que eu tinha visto nas emissoras concorrentes, por exemplo, a difusora usava o slogan, essa rádio é show. Rezende, qual vai ser o slogan? Aí eu fiquei estudando, aí eu falei assim, essa rádio é sua. Essa rádio é sua? Eu falei, essa rádio é do munícipe, essa rádio é sua, você que paga, então essa rádio é sua. Então zele por ela. Aí o Vinícius fez todo o enquadramento, mudou toda a área física, eu ranquei todos os equipamentos velhos e deixamos a rádio em ponto. E o que foi mais importante, agindo em conjunto, eu reuni todos os funcionários da rádio e falei assim, olha, o que a gente vai fazer aqui é um momento de crescimento. Eu cresço e vocês crescem junto.
Só que a diferença é que eu vou sair e vocês vão seguir carreira. Então, a gente começou a investir em curso de telecomunicações para um, investir em locução para outro, pegar estagiários para ir aprender, fizemos um esquema com a Unimet, e fomos agregando, e os funcionários públicos trabalharam sem remuneração, e a gente implementou pedágio com adesivo da rádio, olha, uma rádio municipal, hein? Fazendo pedágio na cidade, distribuindo camisetas da rádio sem nenhuma marca de prefeitura, nada, é só rádio. Só a rádio. Educativa FM, essa rádio é sua. Entendeu? Começamos a implementar todos esses casos e a rádio começou a crescer. Montamos um padrão, montamos suas vinhetas novas. Ficou linda. A rádio fechava à meia-noite. Aí eu conversei com o Bom Ganha, ele falou, para virar a rádio 24 horas, ele falou, vai precisar de licitação? Eu falei assim, só se a gente fizer um levantamento do valor. Aí chegamos no valor e o valor não precisava de licitação. Então, venceria o menor preço com a melhor qualidade. E aí compramos um transmissor e a rádio passou a virar 24 horas por dia. E qual era a programação, Rezende? A programação era assim, eu fazia uma programação de R&B às sextas-feiras. Lançamos um programa R&B. Aí lançamos um programa raiz de segunda a sábado chamado Café com Viola, que era a vinheta do programa, né? Do falecido Benedito Hilário que ele apresentava. Olha. Fizemos um programa também raiz, de música caipira. Samba, eu busquei sambas bem raiz mesmo. Um programa de samba domingo chamava Pérolas do Samba, né? Grandes nomes, Ataúfo Alves, aquela coisa bem antiga mesmo, para puxar. Rapaz, foi uma experiência fantástica. E digo mais, a plástica da rádio, a essência da plástica continua até hoje. Você vê? Olha, legal isso. Que é bom. Eu também fui... Tá. Pois não, eu também fui coordenador por um tempo na 98 FM aqui em Amparo. Mas, assim, eu não tive essa experiência que o Rezende mencionou, de mudança da rádio e tal, essas coisas. Foi um breve período e foi muito legal também, porque eu convidei o Alessandro Torres, que trabalhava com a gente na 99, para ser locutor. De Fortaleza, né? Então, ele foi assim... muito reticente, ele não queria fazer parte da rádio aqui em Amparo, e aliás o dono da rádio de Amparo, ele só queria os locutores de fora. Então, para ter locutores de fora, né, de outras cidades, você tem que pagar um pouco mais, logicamente, né, para poder trazer o profissional para cá, né, porque é difícil, ônibus, tudo mais, né, acomodações e tal. Eu sei que o Alessandro veio para cá, e ele falou assim, olha, mas eu não tenho voz, eu não sei o que e tal. Eu falei, Alessandro, você fala melhor que eu, né? A sua dicção é perfeita e tal. E ele fazia o curso de jornalismo em Campinas e veio para cá para trabalhar com a gente e tal. E daí eu falei pro dono da rádio que ele ia apanhar um pouquinho na mesa, porque ele não tinha tanta habilidade na mesa e etc, né? Eu sei que daí ele começou a fazer o programa à noite, na Rádio 98, aqui em Amparo, e as meninas começaram, né, a assediá-lo, né, porque ele era bonitinho, tinha os olhos claros e não sei o que e tal. Daí ele ficou um tempinho aqui na rádio, ele saiu da rádio da 98 aqui em Amparo, e mais tarde fiquei sabendo que, assim, por intermédio de outros amigos, que ele estava sendo como repórter da Bandeirantes em São Paulo. Falei, puxa vida, o cara foi ser repórter da Bandeirantes, da TV Bandeirantes, né? De rua, tal, assim e tal, né? Só que o pai dele também já trabalhava na Bandeirantes em São Paulo. Mas ele, logicamente, com o talento que ele tinha, ele entrou como repórter da Bandeirantes. E depois ele entrou na IPTV Campinas. E hoje ele está na IPTV, deve ser IPTV, não sei, de Maceió, também pela Globo, lá no Ceará, né? E ele, vira e mexe, ele aparece no Fantástico, no Jornal Hoje, no Jornal Nacional, né? Alessandro Torres. Até em conversa com ele no Facebook, falou, puxa vida, se você não tivesse me convidado para trabalhar, ter aquela experiência em Amparo, talvez eu nem tivesse hoje na Globo aqui, né? Lembrando que, pelo fato dele estar na Globo lá em Maceió, assim como a gente também estava na rádio em Campinas,
Ou aqui na Rádio Amparo, na 98, pela Globo, né? A gente não tem na carteira profissional Globo, né? E etc e tal. A gente tem a razão social, a qual a emissora que você participa, que você trabalha. Aqui em Amparo, era a Rádio Nova Amparo Limitada. E em Campinas, Rádio Cultura FM de Campinas, né? Tinha o Sistema Jornal do Brasil, mas, né? E ele também lá, como trabalhando pela Globo, ele não vai ter na carteira profissional dele Globo, e sim a TV Maceió, sei lá como é que deve ser a razão social. Agora, como experiência de coordenadores, o coordenador ele tira um pouco assim da imaginação sua, da liberdade. Eu acho que poda um pouco. Então, eu hoje me sinto muito podado. Eu fui convidado para trabalhar na Cristal FM. O Adão, que é o cara que está comandando a rádio lá, o Adão e a Kênia da Cristal FM, eu falei, Adão, acho que eu nem me sinto assim apto a fazer um trabalho como vocês fazem na Cristal FM, porque a Cristal ela tem assim o seu quadro de comunicadores, assim como o Rezende estava falando. E hoje eu até aceito assim essa diferenciação entre locutor e comunicador, né? O locutor é como, no caso, o Alfredo Alves falou, eu só falo aquilo que me passam, né? Então, acho que pelas podadas que eu tive, hoje eu me sinto mais, assim, locutor do que comunicador. Um elefante com uma linha 10 amarrada no pé. Mas Marcelo e Rezende, é isso aí. Você acha que ele foi podado, Marcelo e Rezende? Fala pra caramba, como que você foi podado, Luiz Venturini? Não, eu fui de falar, podado, sério, cara, quando entrou o Marco Antônio, eu fazia lá as opções no horário das 10 às 2 da tarde, depois eu fui fazer o Love Songs. E quando eu fui fazer o Love Songs, o Marco Antônio falou assim, Venturini, olha, esse horário tem tudo a ver com você, porque você está comandando as noites de Campinas e não sei o que e tal. É porque eu já ouvia na Independência FM o cara fazendo lá, eu achava legal e tal, né? Então quando entrei no Love Songs, já entrei assim, já no ritmo como é o Love Songs da Rádio Cidade de São Paulo. Agora, fazendo a rádio de manhã à tarde, das 10 às 2, então você faz a sua brincadeira e vira e mexe, ele entrava no estúdio, Venturini, olha, você não vai mais falar seu nome. Por que não vai falar seu nome? O cara que já vai passar o horário para você, já vai falar seu nome já no início às 10 da manhã. Então, só vai falar seu nome meio-dia. E às 2 da tarde, você também não vai falar seu nome, porque quando chega o Paulinho de Barros, ele vai falar que já esteve com você, e o Paulinho ele deixava super free. O Paulinho falava o que ele queria, né? Até já comentei isso com ele, agora recentemente pelo Facebook. Então, daí teve uma passagem que Amparo, e o André, que foi um amigo meu que morreu também, ele morava em Osasco, e ele estava aqui em Amparo, tem propriedade aqui em Amparo, né? Então me convidou para um churrasco com a família dele, o pai dele e tudo mais, e eu estava fazendo à noite aqui na Rádio Cultura de Amparo. Eu sei que daí ele falou assim, eu falei para ele assim, André, daqui a pouquinho eu estou saindo, né, meia-noite, daí eu vou até a sua casa para a gente participar do seu churrasco aí. Olha, eu vou falar agora, aguenta só um minutinho que eu vou falar aqui, né? Falou, pessoal, então estou saindo daqui falei lá, cultura, tal, não sei o quê, volto amanhã às 8 horas da noite e tal, e tchau, né? Tá, daí o André falou assim, puxa vida, você não falou o seu nome? Quem que vai voltar amanhã às 8 horas da noite? Eu falei assim, sou eu. Tá, mas você não falou seu nome, eu quem? Você tem que falar seu nome. Eu falei, André, aí é uma história, cara, que vem desde a Rádio de Campinas. A gente se acostuma com isso. Então, por exemplo, eu aqui em Amparo, eu não falo meu nome, cara. Eu entro às 8 horas da manhã e vou até às 11, apesar que tem a vinheta cantada, que já é outra história também. Locutor e tem a vinheta falada. O cara, de meia hora, ele fala lá, produção, não sei o quê, e a apresentação, a minha apresentação, Luiz Venturini. Então, não precisa falar seu nome, né? Começa a falar seu nome. Tem duas pessoas muito importantes na minha vida para chegar nesse estágio aí, que foram importantes, mas importantíssimas mesmo, porque eu fui na inauguração da FM Municipal de Santa Bárbara em 85, 86, por aí, e eu encontrei foi onde eu conheci o Mário Sena. Aí o Mário Sena, e ele viu muito elétrico, aquela coisa, então ele tem aquele jeitinho de observar, então ele ficava assim, né, um queixinho, observando.
Pô, Ele é construtor, ele tá nos Estados Unidos. então. Virou cidadão americano, ele tem o green card. E eu escutava ele na Band, ele não sabe, mas eu escutava ele na Band, vai vendo. Aí ele falou assim, eu falei, e aí, tudo bem, Mário? Ele falou, cara, você tem uma voz para educadora. Eu falei, que educadora? A Supercap? Imagina. Ele falou, não, é educadora, é a sua cara. Vai lá e fala com o agora saudoso, né? Saudoso Michel Fine. Eu fui, cheguei lá, Michel Fine, é uma versão negra, né, no caso, ele era um negrão, a versão do Vinícius Savoy, igualzinho os dois, cara, mesmo estilo, parece irmão, mas os dois nunca se conheceram, acredito eu. E um abraço, Vinícius Savoy. Aí o Michel me falou assim, você aguarda um momentinho, quem é mesmo que te mandou aqui? Falei, foi o Maricena. Pensei que ia ser atendido imediatamente. Imagina, rapaz saiu para almoçar, voltou 2 horas depois. Aí eu fiz um teste. Ele falou assim, quando ele voltou do almoço, ele me colocou numa cabine. Lá na educadora, a cabine de gravação era de vidro, né? E aí ele me deu um papel. Ele falou assim, vai lendo aí. Falei, tá bom. Papel e ele, educadora, Campinas, São Paulo. E eu fiquei fazendo os papéis. Quando eu levantei a cabeça, tinha um monte de gente olhando para minha cara, o pessoal do escritório e tudo. Eu me senti um passarinho na gaiola. Travou, Rezende, Vamos mostrar as fotos, Marcelo? Justo agora você foi sabe, travar. deixa eu só contar um lance. Você falou do cara lá que parece com o Elvis Presley. Voltou. O João Batista. JB. Né, que é o JB. Eu trabalhei com o JB à noite na 99. Ele entrava às 2 da manhã e ia até às 6 da manhã, das 2 às 6. Eu fazia o Love Songs e ele continuava. Então, ele dormia, bom, a gente dormia também, né? No 21º andar, lá do edifício Cruz Alta. Tinha uma salinha lá, a gente dormia lá e tal. Eu sei que quando se aproximou, quando se aproximou de 15 para as 2, não, ele chegou, era meia-noite. Ô, irmão, tudo bem aí, irmão? Ele falava assim, né? Ô, irmão, e aí, tudo bem? Subiando, né? Meio subiando. Ô, irmão, e aí, irmão, como é que tá? Tudo bem? Tudo bem? Falou, beleza aí, Jota, beleza? Tudo bem, eu tô chegando agora, tô cansado, cara. Tô cansado e tal. Eu vou subir lá, que tô cansado, cara. Tô morrendo de sono e tal, não sei o quê. Subiu, tal, papapá, fiquei fazendo horário lá normal e tal. Quando deu 15 para as 2, eu fui chamar o JB para fazer o horário, né? Das 2 às 6 da manhã. Ele tava dormindo, cara, mas tão pesadamente que eu empurrei ele e nada. Ô, JB, acorda, cara. Acorda aí, desci correndo, coloquei outro disco lá, voltei. Falei, Jota, tá acabando o horário lá, cara. Vamos aí. Ele tava segurando o relógio na mão, ele pegou o relógio e começou a falar assim, 99 FM, estamos aqui em 99. Eu falei, Jota, acorda, cara. Ele pegou o relógio, cara. Estamos aqui na madrugada, aqui em 99. Falei, Jota, acorda, meu, você não tá no ar agora. Ô, irmão, pelo amor de Deus, irmão, ô louco. Nossa, que horas são, irmão? Falei, já são quase 2 da manhã. Ô, já tô descendo, irmão. Já tô descendo aí, pode deixar que eu já tô descendo. Meu Deus do céu, o cara tava delirando, cara. O JB, o Elvis Presley, né? É ele mesmo. O radialista é tudo louco, cara. Cá pra nós. Ó, vamos pras fotos aqui. Tem foto do Rezende, vamos lá. foto do Venturini. Vou começar com o Rezende. Atenção. Pessoal do Spotify, a gente vai narrando as fotos. Uma audiodescrição aí. Eu vou mostrando as fotos, você vai fazendo a descrição, tá bom, Rezende? Vamos lá? A primeira é essa aqui, ó. Olha, em preto e branco ainda, hein? Vai lá. Ó. Que legal. Fala aí. Essa aí é de Murphy. 97. Foi a 97 FM. Foi quando eu tava fazendo o Radio Love. E aí eu falava com os ouvintes, o pessoal ligava, falava, pô, tô me sentindo bem, não tô me sentindo muito bem. Mas o que tá acontecendo? E aí começava a desenrolar a ideia. Aí eu desenvolvi uma ideia e me lançava no ar, entendeu? Era um psicólogo, né? Bons tempos. Muito bom. Legal, tem mais aqui, vamos ver. Mais uma. Olha aí. E aí?
Opa! Olha. Tá dando pra ver aí o Rezende? Teve Travou? um festival de rock and roll e esse rapaz que está do outro lado, no meio tem a Gislaine Martins, né, que já participou do podcast, Isso. né? Gislaine Martins. E o outro rapaz é o vocalista da banda Inocentes, o nome dele é Clemente. Note que aí eu não tô com barriga, né? Ali é só a camisa da Adidas, né? Então, Tem com a bola junto. Tem mais uma, olha aí. aí foi um carnaval, a gente fazendo uma cobertura aqui na principal avenida da cidade. Bacana mesmo. Aí Vai tem ver o... que foi nessa época que eu gravei a sua locução, hein? Na fitinha cassete lá. Foi nessa época aí. É que eu fiz o carnaval também pela 105. Isso. Né? Essa Então equipe da foi, rádio, foi né? nessa época aí. Mas aqui eu fiz 97. Aí tá o Mário César, que é contato comercial, acho. Ele tem uma agência aqui em Piracicaba, que ele é contato comercial da Antena 1 também, se não me engano. Ele vai participar já dos Sintonizados também. Tem o Robson Santa Rosa, que está no 92 FM lá de Águas de São Pedro. A gente fazia... E o Rezendão. Olha lá. Aí, Enduro do Olha Caipira. aí. Enduro. Esse na frente aqui é o Vinícius Savoy, de Barbicha. Depois vem um jornalista do Jornal de Piracicaba, a Bia Altimário Olivati, que faz a Na rádio, Itália, fazendo rádio. faz a Canale 7, né? Olha que legal. Exatamente. Já vou convidá-la também. Isso. Do meu lado ali, tem ali com aquele bonezinho como quem não quer nada, é o Ronaldo Ducati. que fazia na época a Rádio Difusora FM e hoje ele está na Unimep, na Universidade aqui Metodista de Piracicaba. Olha essa aqui. Não tinha jeito, né? Todo mundo pagava pau para 97. Fala aí. Olha só. Aqui eu já estou pela Rádio Difusora FM. A barriguinha tá boa. Aí a barriguinha já ficou mais saliente. Entrevistando o Zeca Pagodinho. Zeca Pagodinho com uísque e cerveja, você quer o quê? Eu tive o prazer de fazer não só a entrevista com o Zeca, como também apresentá-lo para um público de mais de 8 mil pessoas. Aí era um maior barato. Nossa, foi muito bacana. Muito na bom. 105 eu também apresentei ele, né? Foi muito legal. Tem foto do Venturini aqui também. Você pensa que vai escapar, Venturini? Agora vamos ver, hein? Agora Agora é sua vez. segura. A vez do Agora Venturini. Agora segura. Eu tava mais magrinho. Tenho saudade dessa época. Ele tá mais magrinho. Fazer audiodescrição. O pessoal que não tá vendo, que tá só ouvindo o podcast, vai ouvir o Venturini fazer a audiodescrição. A gente começa com essa aqui, ó. Vamos lá. Vixe. Olha aí. Essa foi. Opa, essa foi na 99 FM. Já com o Fone Cos aí, o Fone Cos e tal. Tinha os toca-discos Numark, né? E a gente tinha passado por uma reforma lá na rádio, na 99. E nessa época eu tava usando ainda aparelho nos dentes, cara. Olha só. Que ano foi isso? 1988, 89, se não me engano. Já com a coordenação do Mário Sena. O Mário Sena que estava coordenando a gente lá na rádio. Bons tempos. Olha aí. Essa época foi minha última noite na Independência FM de Valinhos. Novembro de 1985, segurando alguns LPs aí. Por isso que você estava comemorando aí, era a última noite? Foi na Independência FM de Valinhos, que é a Rádio Laser, né? Bacana. Foi nessa época aí, 85. Que saudade. Essa foi uma das primeiras locuções na Rádio Cidade das Águas, o estúdio no terceiro andar, que hoje está no sexto andar, e também com a frequência velha, né, de 101,7. Essa foto é histórica, cara. Nossa Senhora. Foi uma ouvinte que tirou. Essa aí já foi na Cultura FM de Amparo. Deve ser 97, 98. Perto do ano do ano 2000, né? Essa é ainda com a mesa Harris. Esse equipamento já não tem mais. Você já virou museu já. Essa mesa era uma BE, não? Uma broadcast eletrônica? Uma Radiolab, não é? Não, é uma cópia da Radiolab. Essa mesa é uma Spotmaster. Tá. Spotmaster, tem os denons ali. O computador ia começar a entrar o computador. Aliás, lá o pessoal usava muita fita de VHS, gravava áudio na fita VHS e deixava rodando lá por 6 horas. Né? A Radiolab é que era a cópia dessa mesa aí, né? Brasileiro adora copiar. Aqui, ó. Olha lá. Essa aí também já é uma foto clássica também, porque esse pedestal aí foi eu que fiz e tenho aqui em casa. Fui eu que fiz esse pedestal articulado.
O microfone é o B2 aí, o B2 da Behringer. Bacana. Deixa eu perguntar uma coisa. Já estava na época da pandemia ali? Tô vendo um vidro de álcool ali. Como é que é? Não, era mania minha. Isso era uma mania minha. Até na 99, o Cacá, que trabalhava com a gente lá, ô Cacá, entrega horário aí, Cacá, entrega horário. Tá, eu vou entregar o horário, 5 minutos para você passar álcool na mesa e tudo mais. Mas era uma mania, era toque, né? Isso aí toque. Isso aí foi na época da 98 FM. 98 FM, eu tava morrendo de sono, era tarde, isso daí eu entrava às 2 da tarde, já tinha dado uma cochilada, então eu tava com uma cara de sono fazendo horário aí, e até às 6 da tarde, era muito legal. Bom demais, né? Tinha que limpar também os LPs com esse álcool aí. Isso também, é verdade. Também é verdade. Eu até hoje me pergunto, Marcelo, Rezende e Venturini, como que nós conseguíamos, na época, trabalhar cartucho por cartucho, música por música, disco, guarda, tira, e ao mesmo tempo falar no telefone, fazer locução. Cara, era muito difícil, né? Você sabe que eu acho que é porque a gente assistiu muito circo. Eu assisti muito circo do Arrelia, do Pimentinha, que fazia muita peripécia. Não, falando sério. Eu gostava muito, eu me espelhei muito nos programas que eu ouvia do Rio de Janeiro. Eu achava incrível aquele Antônio Carlos. Eu falava, nossa, como é que o cara consegue fazer tudo isso? Antônio Carlos. Aí eu fiquei fantástico, sabe? É um absurdo. Era muito rápido. E depois os profissionais também de São Paulo eram rápidos para fazerem as coisas. E aí, conclusão, eu falei, eu vou fazer também, né? E na 97, principalmente, com aquele negócio de cortar música com Gillette, no Akai ou no Ampex, fazer toda aquela... Lembra? A gente começou a ser mais versátil. Então, eu adoraria fazer rádio hoje, mas com a tecnologia de hoje. Fazer aqueles bons tempos com a tecnologia de hoje, meu Deus do céu. Hoje não. Você vê pela televisão, pela Jovem Pan, o rapaz faz toda aquela peripécia, mas ele faz a peripécia apertando um único botão, assim, ó, vem tudo editado. E ele só fica falando assim, Jovem Pan! Você acredita? Rezendão, o Luiz já falou no começo do nosso Sintonizados Podcast de hoje que ele se espelhou num locutor e tal. E você, no começo da sua carreira, você também procurou se espelhar em alguém ou não? Olha, eu procurei me espelhar nos locutores versáteis, que eu admirava mesmo, em cada um na sua área. Como eu não sabia para onde eu ia, nem sabia que eu ia me tornar locutor um dia, então eu escutava muito o Darcio Arruda, o Pedro de Alcântara, eu escutava muito o Serginho Leite, aquele Serginho Leite, Paulinho Leite, que entrava na sequência, que é o irmão dele, que na época até chegou a coordenar a Antena 1, depois agora ele está na 88, na Gazeta, se não me engano. Então, esses eram os caras que faziam rádio. O César Filho também é dessa leva. Então, era o pessoal que eu escutava em São Paulo. Só que aí eu comecei a analisar. Como é que pode? Da onde vem esse pessoal? Esse pessoal é daqui de São Paulo, eu não vou entrar por aqui, eu vou entrar pelo interior. Quando surgiu a oportunidade de eu ir para o interior, graças a Deus, eu vim. Aí que eu vim descobrir que esse rapaz que faz a Jovem Pan no horário do meio-dia, como é que ele chama? Eu esqueci o nome dele. Emílio? Emílio Zurita. Emílio Zurita. Emílio Zurita, ele chegou em São Paulo em 91. Eu vi ele começando em São Paulo, na Jovem Pan. Depois que o Beto Rivera saiu, outros profissionais também saíram de lá da Jovem Pan. Então, quer dizer, começou um trabalho minucioso de rádio, e eu comecei a me espelhar por eles, porque o Zurita, ele chegou quietinho, mansinho, e hoje ele tá esse monstro na rádio, né? Monstro. No bom sentido, né? No bom sentido. Baita profissional, né? Baita profissional. Grande Rezendão. Eu fiquei me espelhando. E hoje estamos aí. Você sabia, Marcelo, Luiz Venturini, internautas, eu e o Rezende, mais alguns locutores da 97, na época, nós fizemos um flash ao vivo
na inauguração do Shopping Piracicaba, que hoje tem 33 anos. O tempo passa, o tempo passa. E nós estávamos lá, Mas, ó, dando flash ao vivo, cara. eu tô cu... do Natal de 88. Então, eu ia perguntar, eu tô curioso sobre o Natal, rapaz. E aí, vocês não vão falar? O que aconteceu no Natal, em 88? O que aconteceu no Natal? Rezendão, Teve Natal? conte-me tudo. Nós éramos pessoas assim, pense em 2 rapazes, jovens, cheios de energia, tinha aquele clima gostoso de Natal, e a gente estava passando Natal longe da família, coisa e tal. E aí, nesse dia, a gente... Tá rindo por quê, Cláudio Júnior? Estava chegando o horário da meia-noite, e a gente pegou e mudou o clima da rádio. Saímos do roteiro. O Rezendão falou assim, vamos colocar os ouvintes no ar? Pô, hein? O que está operando é você. E a coordenação? Vinícius, vai lá, conta aí, Rezendão. Rapaz, isso foi à meia-noite, quando a gente começou. Ai, Feliz Natal, Feliz Natal! Eu e Cláudio Júnior, esse rapaz simpático aí. E a gente fazendo todo mundo aí, Feliz Natal, tal, uma felicidade, tudo. Rapaz, de repente, para um esporte meio cordeiro. Não sei quanto aquele carro. Não sei. Cinza, meio rosa, meio estranho. Mas tudo bem, parou na porta da rádio e entra quem? O nosso chefe. Pô, mãe. Pensando o quê? Mãe. Vocês estão aonde? Não, mas quem autorizou a colocar ouvintes no ar? Olha. Rapaz, eu acho que a pior chamada que você toma, se a pessoa chegasse e gritasse, esbravejasse, você tomava aquele impacto e falava, opa, não tá... Não, a pessoa falando baixinho. Vocês estão pensando o quê? Vocês estão aonde? Voz de locutor ainda. O quê? Não, mora. Ó, para tudo. 40 minutos de sermão, né? E amanhã a gente vai conversar direito. Só que para chegar amanhã a gente vai conversar direito, ficou meia hora falando na nossa orelha. Onde assim, nossa, acabou com o Natal. Acabou. Eu lembro como se fosse hoje, quando ele fechou a porta e foi embora. O Rezendão tava pálido. Eu falei assim, o Natal para mim agora eu vejo o Natal agora por um outro prisma. E nunca mais você descumpriu a ordem do coordenador, fala a verdade. Não. Agora, se falar é A e não tem A nem a mais nem menos. É A e pronto. Não... Eu mandei o dono da rádio embora do estúdio. Eu não sabia, cara. Eu estava fazendo a 99 num sábado, e prédio comercial, não entra ninguém e tal, então tranquilo ali fazendo horário, e chegou o Paulinho Girardi, que está até hoje lá também no complexo lá da CBN, né? E o Paulinho estava por ali e tal, mas nisso entrou um cara bigodudo, né? Eu não tenho bigode, mas é um bigodão, aquele bigodão que eu churo, bigodão e tal, pestanudo e tudo mais. Entrou, ficou atrás de mim, né? Até o Marcelo colocou, era um bigodão grande assim, um bigodão muito grande. Puxa, um bigodudo lá, pestanudo, zoiudo e tal, entrou, ficou atrás de mim. Eu falei assim, oba, tudo bem? Ele, tudo bem, eu tô dando uma olhada aqui. Falei, tá. Falei, puxa, agora esse cara vai ficar aqui atrás de mim, me vendo aqui, né, falando e tudo mais. E inibe um pouco, né? Tem, assim, alguns momentos que você se sente meio inibido para falar. O cara atrás aqui, um estúdio pequeno, né? Eu virei para ele e falei assim, viu, sinto muito, mas não pode ficar muito tempo aqui no estúdio não, viu? O dono da rádio não gosta e tudo mais, né? Ah, tá, então... Pegou, saiu, foi embora. Saiu. Nisso entrou Paulinho Girardi, fechou a porta assim, olhou para cima e falou assim, ele tem uma mania de falar desse jeito, olhando para cima, né? Olha, o negócio é o seguinte, o Paulo Pedroso tá por aí. Eu falei, quem que é o Paulo Pedroso? É o dono da rádio. Foi o dono da rádio, tá, mas e daí? Ele tá aí, ele fica esperto que ele tá aí. Eu era recém-contratado da 99, né? Da Cultura FM de Campinas. Eu falei, viu, ô Girardi, daí ele foi pro estúdio dele lá, de gravação, falou, Girardi, esse cara, ele tem um cabelão assim, meio liso e tal. Tem. Ele é zoiudo, tem um pestanudo e tal, assim. Eu falei,
Ele tem um bigodão aqui assim, aquele bigodão aqui assim, bigodão cheio assim, sabe? Tem. Eu falei, então acho que eu mandei o cara embora. Ele falou, olha, Vitorino, foi um prazer trabalhar com você, tá? Eu sei que é um curto período de tempo, mas foi um prazer trabalhar com você. Você sabe que daquela vez, cara, o Paulo Pedroso ficou assim, eu tive um conceito com ele, porque os caras passaram pela Rádio 99, assim como o Rezende também passou, e eu me tornei assim o locutor mais antigo nesse período de 7 anos que eu fiquei lá, né? De 86 até 92, então 6 anos e tal. 6 anos e meio que eu fiquei lá, que eu saí em julho, né, de 92. Eu dormia, nos momentos que eu dormia na rádio lá, que eu fazia nos horários da noite, eu dormia na sala dele, que tinha um carpete mais alto. O Wilson José deixou a chave para mim. Ele falou, quem deixou essa chave para você dormir na sala dele lá é o Paulo Pedroso, o dono da rádio. Pelo amor de Deus, não vá dar BO nenhum lá. Eu falei, não, tranquilo, não dei BO nenhum. Tinha, por exemplo, tinha na mesa dele, que eu via na mesa dele, aquela papelada, né? Os processos ainda que a rádio estava respondendo, por ser Rádio Cidade e tudo mais, vinhetas da Transamérica que um coordenador trouxe que não era para usar, estava respondendo esse processo aí, e na época acho que eu ganhava coisa de 250 cruzados, 300 cruzados, tinha cheques lá assinados por ele de 5 mil cruzados, 10 mil cruzados, então quer dizer, ele tinha uma confiança em mim, de ficar lá e tal. Então, olha, o Russo falou assim, olha, você vai ficar na sala dele, mas 15 para as 8 você vai embora. Eu, 7h30, já estava saindo, porque o pessoal já começa a chegar às 8 e aí segue a vida, né? Eu sei que quando eu fui para Amparo para fazer o horário lá, ele ligou, o saudoso Paulo Pedroso, que ele já morreu também, o Paulo Pedroso, né? Ele me ligou na rádio, falou, Venturini, agora tem um horário para você vir aqui, né? Fazer o horário, voltar para casa com tranquilidade, mas a diferença de salário entre Amparo e a 99 era de R$60 na época, já em meados de 92, final de 92 para 93. Então, daí eu falei, acho que não vai dar, tal, e ficou, né, assim, que participar uma outra oportunidade, que não ocorreu. E mais tarde ele morreu também, né? E daí as filhas assumiram, eu não sei se são as filhas ou os filhos que ele tem lá, assumiram a rádio e mudaram para a CBN, que é a rádio que a gente conhece, né? Maravilha, maravilha. Mas eu mandei o cara embora. Você sabe que também, outra pessoa que foi, assim, os coordenadores que passaram pela minha vida, que eu aprendi muito, eu agradeço de coração o Vinícius Savoy, agradeço também ao Marcelo Bonganha, o coordenador também mais jovem, e que também eu me espelhei bastante no profissionalismo dele, foi o Rony Viana. O Rony Viana que me salvou numa época que eu estava na educadora, e aí eu estava vendo, entrando Boruski, que já passou pela Band, depois ele foi para a PAN, mas ele passou pela educadora, então eu estava numa fase de transição, o pessoal estava meio assim, entendeu? Tinha o Beto Frank que me socorreu naquele evento, naquele acidente que eu cortei meu dedo e tal. Um grande beijo para você, Betão. E o Rony Viana, ele foi convidado para trabalhar na 99, e o Gilberto estava chegando, o Gilberto que está em Portugal, o Gilberto estava chegando junto com o Borussia. Filho. Então ele estava chegando junto com o Borussia. Então os dois sempre estavam conversando sobre as mudanças que eles estão fazendo na rádio. Gilberto. Então, aí estava saindo. Aí eu vi o Rony Viana indo para 99. O Michel Feiner estava indo para a Rádio Cidade. Eu falei, nossa, para que lado que eu vou agora? Aí o pessoal me tirou no Midnight Love e me jogou no horário do Rony, que era um horário pique. Isso, pauleira. Era um outro público, coisa e tal. Eu falei, meu Deus do céu. House Music. Aí o Rony pegou e falou assim, Rezende, vem aqui conversar comigo, onde você tá? Tá no 99. Falei, pô, vou sim, né? Fui lá. Como é que ele fala? Como é que ele fala? Tudo bem você? Vamos conversar um pouco. Se ele estiver aí vendo isso, ele vai te matar, pô. Tá igualzinho. Olha, Viana, você está vendo isso? O Rony, jovenzinho de tudo. O Rony deve ter o quê? Ele acha que ele é 62.
78 anos. Não, o Rony, ele tinha uma cara... Igualzinho, cara. Já participou aqui, já participou. Ele tinha um cabelo assim, todo enroladinho, ele tinha mas era extremamente profissional. Muito. Você sabe que até hoje eu falo com o pessoal aqui da Cultura FM que os únicos momentos de rádio que eu tive, foram na 99 FM, justamente com o Rony Viana na coordenação. Ele exigia da gente, né? Mas ele era muito legal, do jeito que você fez igualzinho, cara. E tem um Rezendão. Detalhe fundamental. Ele tá mais calmo. Ele era muito mais... Tá velho, tá com 78 anos. Tinha uma preocupação extrema também com esse negócio de a pessoa ser muito vaidosa. Então, o que ele fez? Ele fez vinheta com os nomes dos locutores todos com a mesma trilha. Lembra disso? Sim, aí lembro. entrava... Então, ninguém falava assim, a partir de agora você vai ficar com... Não, entrava... Ele não era assim, educação assim, na maneira de tratar, de ferrar, não era. Ele era um líder, cara, né? Ele tinha liderança nisso daí, né? Ele chamava a atenção da gente, mas na boa, né? Não tinha... Era muito legal. Ele chamava a gente na sala. Ele falava que eu chorava muito. Pô, Ventura, você chora muito, pô. Pô, você chora muito, chora demais, pô. Para o bebê do rádio. Vamos lá. Sintonizados podcast. É isso aí, Marcelo Franchosa, tudo bem aí? Cláudio tudo Júnior. tranquilo? Grandes histórias, hein? Pois é, chegamos ao final do nosso Sintonizados hoje, muitas histórias. É uma pena, a gente poderia ficar mais tempo aqui, mas 1h30 de programa já, hein? 1h36 minutos. Beleza. Agradecendo. Quem estiver acompanhando no YouTube, assine o nosso canal. Estiver no Spotify, assina também pelo podcast aí. Sempre aqui os sintonizados no ar com você toda semana. Vamos lá, Cláudio Júnior. Vamos lá então, finalizando e agradecendo a presença ilustre do Rezende Júnior, também Luiz Venturini, no Sintonizados Podcast número 10. Muito obrigado, Rezendão. Prazer em revê-lo mesmo que pelo vídeo, né? Luiz Venturini, foi um grande prazer, você é muito simpático, gente boa pra caramba. Tamo junto, conta com a gente, hein? Quando passar por Araras, venha nos visitar, né, Marcelo? Tanto na Clube como na Tropical FM. E você também, Rezendão, você é de casa, né, cara? Você é de casa. Marcelo Franchosa, considerações finais, então. Bom, só agradecendo, então, prazer conhecer o Luiz Venturini, abraço pessoal de Amparo. Prazer todo meu. Rezende, tudo de bom, tremendo profissional para Campinas, abraço também. Você tá na rádio aí, Rezende? Tô vendo aí que você tá no estúdio, né? Eu vou até às 11 horas da noite aqui. Tá bom, muito bem. Então, um abraço pros amigos aí do Sintonizados. O que é isso aí, o Venturini? O que é isso? É o rumo ao sucesso. Buzz Lightyear. Rezendão, tá perto de uma mesa de som aí, Rezendão? Para finalizar, acho que até mesmo. Mostra aí pros nossos internautas o estúdio da rádio. Aí. Olha que beleza. Que aí, ó. Show de bola, show de bola. Eu sigo lá. Bom demais. Que maravilha, muito bom. Aí, os bastidores do rádio aí, bacana. Boa, Rezendão. Beleza, um abraço para todos vocês aí, muito obrigado pela oportunidade, adorei matar a saudade de todos vocês e adorei conhecer também o Marcelo. Marcelo, coitado, acho que ele ficou dormindo aí ouvindo nossas conversas. A gente aprende, rapaz, você sabe que o Sintonizados foi criado exatamente para isso, para ouvir histórias, para deixar marcado aqui a história de todo mundo, por aí. Legal. Eu quero agradecer também ao Marcelo, que eu conheci agora, nesse momento, ao Cláudio Júnior. Cláudio Júnior, cara! E foi muito legal, sabe, conversar com vocês. É a minha primeira participação em live, assim, nunca tinha feito. Então, peço até desculpas aí com relação à imagem, que a imagem... a minha imagem, né? Porque eu sou feio, né? Mas é isso aí. Muito obrigado. Um beijão pra todos aí, viu? Um beijão no coração de cada um de vocês aí. Valeu aí. Valeu, gente. Abraço. Valeu. Até o próximo Sintonizados Podcast. Valeu!